Boa noite! No programa Conectar-se de hoje, vamos falar sobre 3 fases imprescindíveis na formação intelectual e profissional do ser humano. Vamos debater sobre vários aspectos que envolvem a transição dos estudantes, iniciando pela conclusão do ensino médio até o momento de ingressar numa universidade e chegar ao mercado de trabalho. A jornada escolar é marcada por grandes desafios vivenciados ao longo da nossa trajetória. O primeiro dia de aula é uma mistura de insegurança com frio na barriga, mas que provoca nos jovens o desejo de buscar mudanças e adquirir o conhecimento. O ensino médio é a preparação dos estudantes para a vida acadêmica, e é nesse processo que os professores influenciam e auxiliam os alunos a decidirem o que desejam ser. É o momento de descoberta em diferentes áreas da vida. Por isso, o ensino médio exige mais dos estudantes em relação ao que estavam acostumados. Aqui no estúdio estão conosco os colegas da disciplina de Ateliê de Jornalismo para a Televisão, Manuela, Isadora e Lucas. Nessa disciplina do curso de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, que durante todo o semestre desenvolvemos o programa Conectar-se. Sejam todos bem-vindos. Então, como vocês podem nos contar qual foi a dificuldade que tiveram no ensino médio? Lucas, podemos começar com você. Eu acho que o ensino médio é aquela... Quando a gente sai do ensino fundamental, que a gente chega no ensino médio, a gente vê um novo mundo. Acho que nem a gente estava comentando antes. A 8ª série a gente é muito adulto. E quando a gente chega no ensino médio, a gente volta a ser criança, a gente volta a enxergar todo mundo como se a gente fosse muito pequeno e todo mundo muito maior que nós. Eu acho que o primeiro ano foi mais esse momento de adaptação mesmo, dessa diferença, que foi muito grande. O segundo ano foi mais tranquilo e o terceiro ano eu diria que foi um pouco mais divertido, porque eu acho que foi quando eu me encontrei no ensino médio com os meus amigos, com a parceria, e acho que foi isso. E você, Isadora? Exato. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando também com colegas, né? E eu acho que é justamente isso, mais ou menos pela linha que o Lucas falou, porque quando a gente está no ensino fundamental, ali no último ano, né, na 8ª série, no nosso caso, você cria muitas expectativas, assim, com o ensino médio. Por exemplo, eu estudei numa escola municipal, então só ia até a 8ª série, né? Então, depois do ensino médio, você muda de escola, você conhece pessoas totalmente novas, professores também que você nunca tinha visto na vida. Então, se cria aquela expectativa de que serão anos realmente muito bons. E são. Essa expectativa, ela se concretiza, mas também são muito desafiadores. Eu acho que, por exemplo, para mim, um dos principais desafios foi essa questão da adaptação, né? Nessa nova escola, nessa nova rotina. E outra questão também que acaba influenciando na vida de muitos alunos, por exemplo, é que boa parte já de alunos do ensino médio também trabalham, né? Já estão ali nas suas experiências de mercado de trabalho e, por vezes, acaba sendo um pouquinho difícil de você conseguir conciliar, né, a escola com o trabalho, enfim, e aquela vida social, né, de jovem e tal. Mas, sem dúvidas, é uma época da vida que a gente tem energia para tudo isso e a experiência é muito boa. Boa noite a todos. Boa noite. A minha experiência foi um pouquinho diferente. No meu terceiro ano, eu sofri um acidente, então foi em setembro isso, e foi um acidente muito grave e eu fiquei hospitalizada. Isso impediu que eu voltasse aos estudos, então é bem complicado de falar, porque eu fiquei um ano mal, eu estava sempre dopada por conta dos remédios, então eu perdi muita coisa. E quando eu estava realmente bem, que eu precisava voltar à minha rotina, meus amigos me auxiliaram, então eu devo tudo a eles. Foi ruim, mas foi bom. É uma família, né, que se forma no ensino médio. Eu acho que ali o ponto que a Isa falou sobre trabalhar durante o ensino médio é muito real, porque eu fiz Senai. Então, é aquele momento que eu estudava de manhã, fazia o cursinho de tarde, ganhava meu dinheirinho lá, mas era uma experiência fora da escola, completamente diferente da escola, onde eu estava aprendendo uma profissão entre si, e é bem desafiador mesmo. Como falamos no início do programa, essa é uma etapa de preparação para os alunos.
preparação principalmente para a vida universitária. Vocês acreditam que essa preparação tem que ser feita em todo o ensino médio ou focada apenas no terceiro ano? Acho que a gente pode começar pela Manuela. Claro. Então, eu acho que não é toda pessoa que sabe o que ela quer fazer pro resto da vida em 1, 2 ou 3 anos que está na escola, né? Mas eu acredito que a escola deve sim começar a ensinar, falar sobre a faculdade desde o início, para quando chegar no último ano, o aluno sair do terceiro ano sabendo se quer fazer uma faculdade ou não, ou o que quer fazer, né? Eu acho que é bem importante. Mas saber que tá tudo bem se ele não... Tá tudo bem se ele não quiser fazer também, né? Não tem nenhum problema. Eu acho que a escola é um lugar de se abrir possibilidades, né? Eu acredito que sim, que essa instrução durante o ensino médio é muito importante, mas é justamente isso que a Manu falou, né? Muitas vezes, durante o ensino médio, se foca muito nessa questão da universidade, né? Dos vestibulares, própria preparação para o Enem, mas realmente, às vezes, as pessoas têm outros sonhos. Então, eu acho que o papel da escola não é acabar ceifando, né? Ah, não, se você não for para uma universidade, vai ser muito difícil você ser alguém na vida, né? Eu acho que é, sim, um caminho de se mostrar, né? Várias possibilidades que você pode seguir na sua vida profissional. Muito bem. Eu acho que pelo menos ali por todo o ensino médio, porque se tu foca muito no terceiro ano, o terceiro ano em si já é muito problemático e cheio de pressões, né? Exato. Porque é justamente quando a gente vai sair da escola, a gente vai quase ali se tornar adulto. Então, pelo menos no ensino médio, a gente tem a preparação desde o primeiro ano para não uma faculdade, mas o que a gente quer ser como ser humano. Como a gente estava falando, o primeiro ano tu vai conhecer aquilo que tu vai enfrentar. O segundo ano tu já conhece, mas ainda tu vai absorver mais. O terceiro ano é o terceiro ano definitivo, é aquilo que vai dizer para onde tu vai. É a placa do trevo. Nessa escolha, a faculdade, o colégio ajudou vocês a tomar essa decisão? Sim, sem dúvidas, sempre auxilia, né? Principalmente os professores, como você falou, eles ajudam a orientar quando a gente conversa com eles, mas eu já havia escolhido o meu caminho até um pouco antes, assim, desde o ensino fundamental, eu já tinha essa convicção comigo de que eu queria seguir para a área da comunicação, né? Mais especificamente o jornalismo. Mas sim, na escola, com as experiências, né, que a gente tinha, até com alguns trabalhos desenvolvidos em algumas disciplinas, onde a gente tinha essa oportunidade de testar, né, um pouco algumas áreas, acabou ficando mais claro para mim. Então, sem dúvidas, foi fundamental, sim, essa participação da escola na minha escolha. Eu acredito, assim como a Isa, que também é muito importante, né, ter professores que ajudem, que auxiliem. Eu já tinha meio que escolhido quando eu estava no ensino fundamental, que era jornalismo. No ensino médio eu fiquei meio na dúvida e por causa do acidente, que eu fiquei meio sozinha, né, tipo, eu não estava mais na escola, eu fui com apoio dos amigos, eu fui pro jornalismo porque eu tinha segurança de que eu ia sair bem. Minha escola foi de boa, eles só queriam que a gente passasse numa federal. Pra ter lá, o aluno deles passou na federal. Se tu não passar, o teu ensino médio não valeu de nada. Basicamente isso. Fácil. E como que você descobriu o jornalismo? Eu acho que pra mim foi muito básico a questão do William Bonner, eu sempre quis seguir o William Bonner. Só que, claro, depois a gente vai descobrindo mais o que é o jornalismo. Mas acho que foi basicamente isso. Acho que foi assistindo o Jornal Nacional e tendo aquilo como exemplo, tendo aquela pessoa como uma referência do que eu queria ser, do que eu me vislumbrava. Isso é o que vamos discutir depois de um rápido intervalo produzido pelos colegas do curso de Publicidade e Propaganda da UX.
Pode ser. Antes do intervalo, os nossos colegas conversaram sobre a pressão enfrentada ao final do ensino médio. Agora vamos tentar entender como são os primeiros passos na universidade e, consequentemente, na vida adulta. Estão conosco aqui no estúdio Raquel Carvalho, a Greta Camassola e a Valdinéia Tozeto. Sejam bem-vindas, meninas, ao nosso estúdio. E vamos então iniciar com a Greta, né? O que você sentiu no primeiro dia ao entrar nesse mundo novo chamado ensino superior? Bom, primeiramente, boa noite. Eu achei, assim, é bem aquela coisa de frio na barriga, mas foi uma experiência muito legal, assim. A gente teve o trote até que o DA naquela época fez conosco. Foi bem legal, bem dinâmico e a aula foi uma aula tipo de gêneros e estilos jornalísticos, até com o professor Paulo Ribeiro. E ele foi super atencioso, contou como é que funcionava a dinâmica da universidade. E é um friozinho na barriga, assim, acho que se for resumir numa expressão, frio na barriga. Mas foi uma experiência muito boa e eu guardo com uma recordação no meu coração, assim, bem marcante. E teve um momento que vocês perceberam que realmente tinham entrado na vida adulta ou vocês acreditam que esse momento ele só chega depois da formatura? Raquel, responde pra gente. Eu acho que acontece durante a faculdade, quando tu percebe que tu tem muito mais responsabilidades do que quando tu tinha no ensino médio. Tu acorda cedo para trabalhar, tu já engata na aula e tu só chega em casa realmente para dormir e no final do mês tu tem que pagar tuas contas como um adulto de verdade, mesmo que por dentro tu não se sinta ainda tão um adulto assim. Com certeza. E seguindo então, né, com isso, Valdinéia nos conta então qual a principal diferença entre o ensino médio e o ensino superior. Eu acho assim, quando a gente sai do ensino médio e vai para o superior, a gente tem uma visão totalmente diferente. A gente está acostumado em que tu chega na sala, tá ali quietinho, tu não pode sair para nada, e tu vê que isso é um pouco mais aberto na faculdade. Claro, isso é porque a gente tá pagando, a gente sabe o que quer, e se quer, o aprendizado serve para nós. E no ensino médio a gente tem uma cabeça mais fechadinha, como diz, não é ainda adulto, para saber o que quer. Então, muitas vezes acaba virando na brincadeira, a gente leva na esportiva. E na faculdade a gente percebe que tem que ser uma coisa mais séria. Mais autônoma, né? Isso. No Brasil, cerca de 56% dos estudantes que ingressaram em uma universidade acabaram desistindo no meio do caminho ou trocaram de curso no decorrer da graduação. Isso é o que nos mostra os dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. E vocês? Tiveram assim uma identificação imediata com o curso de graduação escolhido ou os primeiros semestres funcionaram como uma bateria de testes? Quer iniciar, Raquel? Na verdade, a minha ideia inicial era ser escritora, então eu pensei em fazer letras, mas eu achei que é difícil ser um famoso escritor, então eu optei por fazer jornalismo. E para mim, a identificação foi um pouco mais devagar, tipo, não foi logo de cara assim, nossa, eu amo jornalismo. Foi algo que foi acontecendo aos poucos e é uma construção diária, com as cadeiras, com os colegas, com o que a gente vai aprendendo. Comigo foi diferente. Eu sempre digo que o jornalismo me escolheu, eu não escolhi o jornalismo. Porque eu sempre gostei de falar, falo bastante, todo mundo que me conhece sabe. E eu tive uma experiência até numa televisão lá de Farroupilha, quando eu morava lá. E aí, tipo, dei uma entrevista e, meu Deus, me vi na TV, achei o máximo. Então, eu sempre gostei muito de conversar. E acho que o jornalismo, não só, claro, a gente tem outras cadeiras na universidade, mas foi um dos motivos, assim. Então, eu sempre soube que eu queria ser jornalista, nunca fiz nada de curso, nem nada, sempre foi isso, nem pensei em trocar. E você, Valdinéia? Então, no meu caso, foi um pouco diferente, porque eu nunca pensei em fazer faculdade, era uma coisa que, para mim, estava muito longe da minha realidade.
Mas aí quando a gente chega no terceiro ano e começa a ver as coisas, que todo mundo, fazer ENEM, fazer faculdade, então eu pensei no que eu queria fazer. E eu tinha que escolher entre matemática ou português. Eu preferi português e aí eu fui direto, a minha escolha foi jornalismo, porque eu já conhecia um pouco como é que era a atuação. E, de certa forma, houve alguma influência, né, da família, muitas vezes ocorre, né, para que vocês escolhessem a profissão ou então para que mudassem de ideia, né, em relação ao caminho a seguir? Pode falar, Valdiana. No meu caso, então, sim, eu tive por parte da minha mãe, então, que eu procurasse uma outra coisa para fazer, vendas, administração, por causa que o pessoal começava a falar para ela, né, jornalismo não... É difícil conseguir emprego, já que eu moro numa cidade pequena. Então, começaram a falar muitas coisas e aí minha mãe começou a pensar e me questionar se era isso mesmo que eu queria, se eu não preferia fazer algum outro curso que eu fosse encontrar na minha cidade bem mais fácil. Pra mim, não tive, família não influenciou nada. Meu pai e minha mãe sempre falaram, Greta, faz o que tu acha que vai te fazer feliz, mas tu sabe que aqui é um pouco difícil de conseguir emprego, né? Então, tu tem que batalhar pra te conseguir o que tu quer e coloca a cara no mundo e vai, assim, sabe? Eu sempre tive apoio da minha família, dos meus amigos também, então foi bem tranquilo. Eu não tive ninguém deu um palpite contrário. Foi bem tranquilo. Para mim também foi bem tranquilo, eles nunca questionaram a minha escolha. Na verdade, eles já ficaram mega felizes de eu ter conseguido entrar na faculdade, então qualquer que fosse a minha escolha, eles ficaram super felizes com o que eu escolhi. Greta, e você acredita então que essa pressão da sociedade sobre o estudante recém-chegado na universidade pode ser crucial na hora de fazer uma escolha feliz para o seu futuro? Totalmente. Eu acho que todo mundo quer. Hoje em dia a gente preza muito pelo dinheiro, então os pais, faz medicina porque o pai tem médico, tem consultório, pronto, beleza, tem dinheiro. Faz isso porque tem empresa. Então acho que a sociedade coloca muita pressão nos alunos, sim, e é complicado, porque tem muita gente que faz o que não gosta por causa do dinheiro e tal. Né? Em certos casos, né, alguns estudantes chegam ao ensino superior com uma certeza muito grande sobre o que desejam cursar. Raquel, na tua opinião, a faculdade pode mudar tudo isso por completo? Eu acho que sim. Como vocês citaram também no início, que vários jovens, eles trocam de curso durante a faculdade. Eu acho que isso mostra que, às vezes, a gente tem uma ideia do que é a faculdade e a gente já se imagina trabalhando na área, mas então a gente chega na faculdade e percebe, a gente tem as aulas teóricas e a gente percebe que não era bem o que a gente imaginava. Então, se a pessoa já chega com dúvida do que ela quer, então a faculdade pode mostrar que não era realmente isso que ela queria. Não é o meu caso, mas se a pessoa já não está tão certa assim do que ela quer, a faculdade pode desestimular ou fazer ela trocar de ideia. E o que vocês têm a dizer, então, para aqueles que estão chegando desanimados para a faculdade, mas que trazem também inseguranças? Dá para ser feliz na universidade? Acredito que sim, dá. É só conciliar o tempo que tu tem entre trabalho, faculdade e se divertir, amigos. Tu não deixa de fazer as tuas coisas. Claro que dá um foco maior para os estudos, mas tu consegue aproveitar a vida. Eu acho que sim. Eu acho que a galera tem que chegar com força total na faculdade. E a gente demora até um certo tempo para perceber que a faculdade é um laboratório. A gente tem que experimentar tudo que a universidade oferece, tudo que o curso oferece e sempre procurar bastante, assim, se desafiar mesmo sobre isso. Então, a gente tem que chegar com força total e, se estão motivados, continuar, que no final vai ter um resultado maravilhoso. Sim, eu também acho que tem que manter essa animação e conseguir sobrepor as inseguranças, porque apesar de ser um mundo totalmente novo, é um mundo que tu vai encontrar muitos amigos, que tu vai conhecer várias coisas, tu vai ter várias experiências legais. Então, sim, eu acredito que dá para ser muito feliz na faculdade. Com certeza. Você aí de casa, então, aproveite essas dicas, né? Que com certeza vão ajudar bastante. Agradecemos, então, a presença de vocês, Valdinéia, Greta e Raquel, que agradeceram o nosso debate. Muito obrigada. Obrigada. Depois do período da graduação, os novos profissionais, agora diplomados, tentam conquistar seu lugar no mercado de trabalho. As responsabilidades aumentam.
os desafios são outros e aquele certo apoio que vem do fato de você ainda ser um estudante já não existe mais. No próximo e último bloco do Conectar-se, nossos colegas vão discutir sobre a realidade do mercado de trabalho na área do jornalismo. Retornamos com o terceiro bloco do programa Conectar-se de hoje. Agora, vamos falar sobre o mercado de trabalho para o jornalismo. Estágios, freelancer, ética, salário e legislação. Também outros assuntos. Estamos aqui com os nossos colegas Alex Paz, ele que é freelancer na Web TV Bitcom, também a Taena Irigoyen, estagiária no grupo RBS, e o Gustavo Colferai, radialista na Rádio Garibaldi, que vão nos ajudar a discutir esses assuntos. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, nós vamos começar abordando o tema estágio no jornalismo. Taena, então nos conte mais pra gente sobre como está sendo a sua experiência como estagiária e como é a sua rotina lá na empresa RBS. Então, eu tô há 2 meses ali, eu tô na parte da TV. E a minha rotina é basicamente os bastidores do jornal, os bastidores das matérias. Então sou eu que marco as matérias para os repórteres das externas, eu que faço a questão de bastidores do jornal, questão de entrevista de estúdio e também na hora do jornal eu passo o TP. Então eu faço mais essa questão geral de bastidores da TV. Gustavo, e você? Qual que é a sua função na rádio? Conta pra gente o que você faz, como é que é o seu dia a dia. Sim, olha, basicamente eu faço de tudo um pouco, né? Um pouco de tudo, porque trabalho numa rádio, né, de Garibaldi, do interior, cidade pequena. A rádio também então é um veículo pequeno com poucos funcionários, então a gente se vira de tudo. Eu faço um pouco de locução, faço reportagem e também mais na parte da produção, edição de áudios, também de vídeos, conteúdos para as redes sociais, de todas as áreas possíveis que a gente pode ajudar, eu tô nessa. E agora para o Alex, como que é a sua rotina, o seu trabalho como freelancer? Bom, primeiro, boa noite Davi, boa noite Eliana, boa noite a todos. Bom, o meu primeiro trabalho como freelancer foi em 2014, né, para uma rádio lá de Canoas, né, então eu fazia boletins, né, sempre na área do esporte, né, aqui da Dupla Caju, também debates, a gente participava lá também, né? Sempre como freelancer, né? Agora surgiu a oportunidade aí da Bitcom TV, né? De a gente poder fazer um trabalho voltado ao futebol amador de Caxias do Sul. Então lá tem muita gente que trabalha, além do trabalho que já tem, né? Nas empresas aí de Caxias, né? Por exemplo, Rádio Caxias e entre outras rádios aí, também fazem um extra, né? Na Bitcom, né? Tendo os programas deles lá, participando como repórter também, apresentadores, né?
E diante da realidade econômica do Brasil, como que vocês analisam as decisões das empresas de comunicação? Por exemplo, em relação à demissão de funcionários, corte de verbas, o enxugamento nas redações. Taína, podemos começar com você. Então, eu acho que a gente está se encaminhando cada vez mais para uma carreira onde todo mundo faz tudo, né? Antes as questões, todas as diretrizes, elas eram determinadas. Ah, tu faz tal coisa, eu faço tal coisa, e ninguém se mete, cada um tem o seu papel dentro da empresa. E hoje a gente já vê que não é assim dentro do jornalismo. Eu tenho presenciado muito ali, questão de repórter, o repórter ele dirige, ele pega equipamento, ele vai e grava, ele gera, ele edita e ele aparece, então é tudo, né? Então eu acho que a gente está caminhando para para esse nicho, assim, que todo mundo faz tudo e não tem mais setor, eu não me meto em determinado setor, né? Então eu acho que isso é muito importante para nós, é uma baita de uma experiência que a gente ganha, né? Por isso que é importante o jornalista saber um pouquinho de cada coisa, né? Gustavo, qual é a sua opinião, então, sobre esse assunto? Davi, é o que hoje nós aprendemos aqui na UX sobre jornalista, né, multimídia, multifunção. O jornalista tem que saber de tudo, né? Como a Taína mesmo falou. Então, hoje, o jornalista, ele faz a reportagem, ele se vira com o equipamento, né? Ele faz a filmagem com o próprio celular, ele já posta na rede social. Se é do rádio, então já faz um boletim via telefone, via WhatsApp. Tem que saber todas as funções porque é o mercado de hoje, né? Nós estamos vivendo esse momento de crise ainda na economia brasileira e a imprensa foi um dos meios que mais sofreu resultado desse enxugamento. Então, eu acho que a gente aprende aqui na UX e está indo bem nesse caminho. O jornalista ele tem que ser mais multifunção possível porque o mercado pede isso, pede o jornalista, pede o profissional que saiba fazer de tudo porque o futuro é assim. Agora, a partir de agora, é tudo mais enxuto, tudo mais enxugado e o profissional que vai para o mercado tem que saber de tudo. E você, Alex, o que você nos diz sobre isso? Bem, eu mesmo quando entrei na universidade, né, então eu já entrei para trabalhar com esporte, né, sobretudo futebol e rádio, né. Mas depois, com o passar dos anos aí, do semestre a semestre, eu fui aprendendo que não é bem assim, né, que hoje você tem que realmente ser um multimídia, você tem que fazer tudo, né, não só ir para o microfone, né, você tem que produzir, você tem que, como o Gustavo falou, né, você tem que fazer vídeo e às vezes até simultaneamente, né, você tem que fazer tudo, né, um pouco para você poder estar inserido no mercado. Caso contrário, vai ser difícil você ingressar, né, no mercado e se manter, principalmente, né. É isso aí. O jornalista presta um importante serviço à sociedade, porém, nem sempre o reconhecimento corresponde a essa importância. Gustavo, o que você tem a nos dizer sobre isso? Estamos passando por um momento muito difícil na situação do país, polarizado politicamente, e os jornalistas têm virado talvez o maior alvo de ira desses polos que estão se degladiando nas redes sociais, nas ruas, e o jornalismo foi afetado bastante, até mesmo na credibilidade posta em dúvida. Só que temos que lembrar, sim, eu acho que para uma democracia é muito importante a informação com qualidade e fatos verídicos sempre serem noticiados. Nós estamos vivendo um momento que a fake news tanto, né, comentado sobre isso. Nós temos que ter a noção, a sociedade, que o papel do jornalista ele é muito importante para você fiscalizar o poder público, fiscalizar os políticos. Por isso, assim, nós também temos que nos valorizar, mas a sociedade é importante lembrar que é preciso ter um jornalista em foco no trabalho para deixar as coisas correndo normalmente, sempre com a fiscalização. Por isso, o jornalista precisa ser valorizado porque é importante para a nossa sociedade, para a nossa democracia, ter um jornalismo profissional, atuante e com qualidade. Com certeza. E agora, mais uma pergunta eu faço para o Alex. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Digamos assim que é a profissão mais incompreendida que existe, né? E esses fatos que têm acontecido atualmente aí ainda tem reforçado, né, essa descrença, né, digamos assim, do jornalista, né? E a partir de 2009, quando foi revogado, então, o direito, né, a obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão, isso aí, então, acabou agravando mais ainda, né? E há casos aí já de muitos jovens aí que estudavam jornalismo que acabaram desistindo do curso em função disso, né? De estar se sentindo desacreditado e achando que não ia ter futuro na profissão também em função disso, de não aguentar uma certa pressão, digamos, né?
Infelizmente é um momento de turbulência, né? Tayana, o que você tem a nos dizer sobre isso? Então, eu concordo muito com o que os meninos disseram e eu acho que esse momento que a gente está passando de uma turbulência, questão de legislação, se tem... Diploma, se pode ou não, mesmo. né? Se tem que ter diploma ou não. Então, eu acho que isso desvaloriza muito mais. O jornalista, ele já não era muito valorizado como deveria ser. Agora, muito menos, onde qualquer um pode ser jornalista, qualquer um pode ir ali e botar uma notícia e é aquela que é a verdade, sem nenhuma apuração. Então, eu acho que a gente está passando por um momento bem delicado mesmo e a legislação não tem nos ajudado, né? Bom, queremos agradecer então a Tayana, ao Gustavo e ao Alex que participaram conosco neste bloco do programa. E nós chegamos ao final do último programa Conectar-se deste semestre, que faz parte da disciplina Ateliê de Jornalismo para Televisão do curso de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Em nome de todos os nossos colegas, a gente quer agradecer à professora Marliva, nosso muito obrigado à equipe que nos ajudou a finalizar este percurso ao longo desse semestre. Agradecemos também a agradável companhia de todos vocês. Boas férias, Feliz Natal e até o próximo semestre.